Estamos aqui em mais uma entrevista na Beira do Rio, dessa vez com o Heraldo Barreto, que é o coordenador de esporte de São Sebastião do Caí. Heraldo, agora vamos entrar numa área que tenho certeza que tu gosta muito, que é o futebol, né? Como é que começou a tua carreira de futebol? Onde é que foram os primeiros chutes? Qual é o campinho aqui do bairro industrial que tu deu início no futebol? Os saudosos campinhos, né? Eu tinha bastante campinho, tudo que era rua ali, tinha aquelas golinhas de taquara, nós jogávamos. Mas o interessante, assim, Adriano, que eu vi, nós saímos daqui, né? Fomos morar em São Paulo do Palmar, e muito cedo, é que nós voltamos, 3 anos depois, lá a gente morou em Farroupilha, depois Canoas. Canoas nós vinhamos todo final de semana para jogar no Municipal, o Haroldo jogava no Municipal. Eu vi a entrevista do Chiru, me chamou a atenção porque ele disse que começou no primeiro quadro. Eu digo sempre, nós estávamos conversando fora do ar, do jogador marrento, e eu desde quando comecei, com 14, 15 anos a brincar com futebol, assim, eu sempre me considerava mais brincalhão, eu jogava com alegria. Sempre digo até hoje para os guris da CF lá, nós temos que ter alegria para jogar. A aula é obrigado aí, trabalhar, a gente tem que trabalhar, eu sempre brinco que eu sou nascido para pescar, forçado a trabalhar, então sempre fui muito alegre para jogar. E eu no Municipal dizia que eu ia jogar no primeiro, não ia jogar no segundo, me convidava, sempre dizia que não. Daí com 15 anos, um dia faltou, o treinador era o Anão, João Carlos, Anão. E faltou gente no primeiro, eu ouvi na entrevista do Chiru e convidou, vamos jogar no primeiro, eu vou, eu disse. Aí joguei no primeiro. E depois daqui também tomei gosto, voltei pro segundo, claro. Você lembra quem eram os jogadores do primeiro quadro daquela época do Municipal? O Sarará, o Note, o Neguinho Ademar, os 3 irmãos lá. Era uma turma bem antiga, assim, o Beto Conceição? O Betinho Conceição, até de vez em quando o Jauri, o pessoal um pouquinho mais velho, era tudo um pessoal já de 28, 30 anos, eu que entrei de... Falcãozinho já jogava? Falcãozinho jogava no segundo quadro, aí junto, depois eu baixei pro segundo e fui jogando. Mas no futebol mesmo, Adriano, eu até admito sim que eu fui um grande, não enganador, né? Não enganei ninguém porque eu não ganhei dinheiro no futebol. Mas eu sempre gostei mesmo do futsal. No futsal eu... Vamos continuar no futebol, depois a gente vai pro futsal. Ainda no Municipal, tu jogaste então no segundo quadro lá junto com o Haroldo, que era a cabeça de área, Haroldo, né? Chegamos a jogar, maior época do segundo assim era o Haroldo, Gerson Cabral, de meia direita, e eu na meia esquerda. Eu sempre brinco, o pai mesmo me dizia que a minha melhor posição era falso ponto esquerdo. Daí eu dizia que quando eu jogava na meia esquerda, mas quando eu jogava na meia esquerda eu era um falso meia esquerdo. Aí uma vez eu fui pra meia direita, eu era um falso meia direita. Ou seja, o negócio de marcar não era muito, não, era mais de pegar a bola mesmo com alegria mesmo, jogava pra frente. Sim. Muito ao contrário do Haroldo, né? O Haroldo, meu Deus do céu, em cada jogo era xingamentos direto, tanto quando mais eu e o Gerson que não marcava, ele ficava invocado, mas recordações boas. A tua passagem no futebol varziano de 11 foi só no Municipal? Não, aqui joguei 3 anos no Guarani de Spic e 1 ano aqui no Renner. E no Renner tem um caso curioso. No Renner foi na época que eu estava jogando futsal, nós estávamos bem preparados fisicamente, eu, Gerson, Volney. E o jogo daí jogou Municipal e Renner lá no Renner, e eu era titular no nosso primeiro quadro. E eu disse que era o Paulinho Falcão, jogava junto com a gente, era o Juarez Borges, falecido Juarez Borges, nosso treinador, e eu não joguei. Contra o Municipal, eu disse não joguei a favor, mas contra o Municipal eu posso dizer que eu nunca joguei. Nunca jogou? Nunca. Tá certo. Como é que foi esse período do futsal? Porque tu é ainda da época que se jogava futsal na cancha da prefeitura e no clube do comércio, né? Que se lascava os joelhos aí. Mas depois surgiu o Taninão, depois do Centenário começaram a ter os campeonatos bacanas, torneio de verão do Taninão, depois o Mandarins, né? Como é que foi essa fase do futsal? Torneio de verão do Taninão, né? É uma grande lembrança. Eu passo ali quando venho ver a mãe sempre. É aquela saudade, né? De ginásio totalmente lotado, só os mais antigos para entender. Uma quadra que hoje eu passo ali para olhar, às vezes eu fico pensando, nossa quadra do Caí é 40 por 20, aqui deve ser 24 por, não sei, uma quadrinha de fora. E não tem válvula de escape também, né? Não tem aquele ginásio lotado e nós jogávamos, foi muito bom. Eu participei de 6 campeonatos Taninão. Eu tive a sorte de estar bem assessorado, bem acompanhado. Todos nós fui campeão de 5. Para todos? Para todos, daí jogamos para o Empreiteira Chu, uma época um Grêmio Gaúcho, mas muito mais com a Para Todos, com o Clênio, um grande incentivador também. Sim. E daí morava em São Sebastião do Caí, quando surgiu o Mandarins aqui, né? Mandarins, e eu até me emociono bastante do Mandarins. Eu falo muito com o Betinho Chapéu, que ele é o grande culpado do encerramento do Mandarins. É mesmo? Eu acho que ele era muito centralizador. Surgimento e do encerramento. Sim, muito centralizador. A sede do Mandarins até hoje eu lembro, a sede do Mandarins é Rua Menino Deus 525, é a casa do Beto. Então ele era muito centralizador, digo, e eu hoje, nós lá com a ACF, que é a Associação Caiense de Futsal, que é um grande espelho, é o Mandarins, me policio muito quanto a isso também. Eu fico presidente, e daí eu vou lá, fico treinador e auxiliar, disso, aquilo, eu quero às vezes me segurar
por me espelhar no Beto, né? Que foi a época do Mandarins, que foi maravilhoso, assim, ó. Mandarins ficou de 79 a 82, 83, então parou também, falta de apoio, como sempre, essas Campeonato estadual, né? Qual é a série? Estadual. Existia uma divisão de série? Não, me lembro que nós jogamos 3 anos no adulto e 3 anos no juvenil, 1 ano no adulto. Os 3 anos são pra final no adulto. Mas juvenil. o adulto seria a série ouro hoje? Sim, é isso que eu ia te falar. Nós jogamos 3 anos no juvenil, quando chegamos no adulto, nós jogamos aqui um Taninão, um jogo que logo surgiu que o goleiro saía fora da área, depois da quinta falta ali. Quando o goleiro saía fora da área, a falta era ali mesmo. Então nós tínhamos o tio Gerson, que batia muito forte na bola, o Betinho Padilha, o Alfino, o Volney, inteligentíssimo jogar, e o Ladinho botava eu a bater aquela falta de perto. Todo mundo reclamava que o meu chute sempre foi muito curtinho. Mas ele dizia, gordo, tu é o cara que, se tu mirar no poste, tu vai acertar o poste. Daí queria que eu batesse no poste e a bola entrasse, batesse no poste e a bola entrasse. E tu conseguia Aí muito treinava bastante. Nesse dia, nós jogamos nós e a CBF, era o time de Carlos Barbosa, aqui no Taninão. Nós ganhamos o jogo 3-1, que nós estávamos perdendo 1-0, deu uma falta. Ele mandou eu bater, torcer todo chamando de burro, ele tá aí pra falar. Aí bati e fiz o gol. Então, são lembranças, Mandarins assim, né? Marquinhos Chamaco, o pessoal do adulto junto ali, Marquinhos Chamaco, Tim, Luiz Carlos Balaco, Toquinho. Aí nós viemos subindo com a idade. O juvenil o Italinão era tão gostoso que nós jogávamos aí contra. Nós do juvenil, com algum nome de uma outra equipe, jogava contra o adulto do Mandarins, né? E daí, nós correndo. Sim, né? vocês chegaram a jogar contra a Inter, por exemplo? Não. O Inter não fazia... Naquela época os bichos papão, assim, era o Teresópolis, La Salle, o pessoal assim que jogava... Mas e o Inter da fase do Ortiz era depois? O Ortiz jogava no Teresópolis. A Teresópolis. Teresópolis. Essa fase do Inter boa foi depois, então? Foi logo depois. Aqui no Mandarins parou também cedo, né? Nós paramos cedo. Ok, perfeito. Nós paramos em 82, 83. Mas aquela época que o Inter tinha o Eugênio de goleiro, era anterior, então, né? Foi logo depois ainda, acho. Logo depois? Logo depois, que a gente tinha o Barata mesmo. no Grêmio, Isso né? mesmo. Quanto o Barata, eu cheguei a jogar mesmo. Ainda o Barata jogava o Barato, Claudinho, Cuca, Cocão, o Pio. Pessoal lá, mas isso foi depois, porque logo em seguida parou o Mandarins, que surgiu a Cercaí lá no Caí. E essa, uma equipe boa. Essas mudanças que houve no futebol de salão, no futsal, tu acha que foram positivas? Eu sou totalmente a favor, eu acho que, eu sempre brinco que a única coisa que não muda é a necessidade de mudanças. Eu acho que o futebol tinha que mudar já também, eu acho que o impedimento no futebol tinha que trocar, nós já tentamos fazer um campeonato regional aqui, na época do Gerson morava aqui, sem impedimento. É mesmo? Fizemos. E aí deu certo? Foi, porque se alguém vai ficar parado lá no goleiro, não fica. No futebol de 7 não tem impedimento, ninguém fica lá junto do goleiro. Então eu acho que voltar pra marcar, mudanças tem que estar aí, tem que mudar, as coisas não podem ficar sempre nessa mesmice aí, porque o futsal, essas mudanças, eu acho maravilhosas. Mudanças, quanto mais mudar, tem que tentar, tem que ter experiências, né? O vôlei mudando toda hora, o handebol, essas coisas. Tu acredita, por exemplo, essa tecnologia que foi usada na Copa do Mundo foi uma evolução, aquela de mostrar se a bola entrou ou não? Eu não gosto disso do futebol, por isso eu digo que se a tecnologia, se vai botar isso na regra, vai terminar a várzea. Nós não temos como usar a tecnologia na várzea. Aí a bocha, como mudou, né? Falando em esporte, a bocha, nós jogávamos tudo aqui pela Sul-Americana. Hoje existe a regra mundial de bocha. Acho que aqui Montenegro deve jogar o Rio Grandense e o Cantegril na mundial. O resto tudo continua na Sul-Americana. Se fosse o Brasil cair, nós estamos a final do campeonato, do 20º campeonato municipal de bocha agora sábado, joga a Sul-Americana, ou seja, joga a regra velha, uma regra que não existe. A bocha não é um jogo olímpico, não tem Olimpíada, por quê? Porque não é unificada as regras. Sim. Então o pessoal não acompanha essas evoluções mudar. Eu me lembro, Adriano, do Cruzeirinho, quando mudou a regra, que mudou a bola. Ninguém queria trocar aquela bola, era o Toquinho, o pessoal do Cruzeirinho não queria. Paraguai? Eles compraram, lá na Casa Lauer, ó, merchandise, na Casa Lauer, 30 bolas de futsal, aquela antiga, porque não iam trocar. Aí terminou aquela bola, eles estão mudando. Mudou, não adianta, mudou, tem que mudar. Tu não vê ninguém jogar lá, futsal lateral com as mãos. Então as coisas têm que mudar, tem que evoluir, eu sou totalmente favorável. O Cruzeirinho era um dos bons times do torneio de verão do Talinão? No torneio de verão, até vou dizer que foram um ano muito bem, que eu lembro assim. Era um time muito organizado, nas terças-feiras, 8 às 9, ele era gostoso jogar contra, ia olhar. Mas no Talinão, assim, o bicho pegava mais, né? O Talinão era complicado, claro. Não tinha aquela... Era meio complicado. Eu olho ali, às vezes eu penso, como é que eu com esse tamanho jogava contra... Por falar, hoje vamos olhar tudo falecido Boletão, mas o Astor tá aí, o Astor vai lá e vivo. Tudo pessoal grande, né? Forte, como é que conseguia jogar ali? Mas ela tentava alguma coisa, né? O Alfina mesmo, magrinho daquele jeito, jogava de fixo e conseguia ali. Geraldo, esse projeto tão bacana da ACF, lá, Associação Caiense de Futsal em São Sebastião do Caí, tem trazido títulos aí, além fronteiras caienses, né? Como é que tá esse projeto? É espelhado no Mandarins? Muito, muito.
muito inspirado no Mandarins e só não quero que termine igual, né? 2, 3 anos. Sim, claro. A CF nós somos assim, a gente tem pouco apoio, né, Adriano? Pouco apoio. Pois é, né? Tu havia me dito, né, que os apoios que vocês têm são merrequinhas, tem né? R$250 de apoio mensal. Somando tudo? Tudo. Puxa vida. Então, assim, esse dia eu estava conversando com a diretoria lá, vamos mudar a CF para Montenegro. Tentar vir aqui com algumas empresas, fazer um projeto, mas daí então, nós botamos a CF, a Associação Caiense de Futsal. Não podemos vir para cá assim. Então, a nossa prefeitura, eu não posso ir contra, mas também não posso mentir, coisas a favor. A prefeitura nos dá o transporte, que é uma grande ajuda. Sim. Mas não adianta, né? Nós temos taxa de inscrição, a gente não cobra nada dos alunos, que a gente fala dos nossos atletas, porque a gente trata realmente como atleta, né? Claro. Então, mas é gostoso, Adriano. Deu bem ligeirinho uma historinha assim. Nós vamos jogar a final da Sub-11 na Copa SESI, faz uns 3 anos isso. São Leopoldo. Aí entrando no vestiário, tudo nervoso, tudo quietinho, branquinho, estava nervoso, Sub-11. Aí comentei até, falei, cá gente, por que vocês estão nervosos? O que houve? Cada um que vai entrar ali agora, o ginásio lotado, né? Cada um que vai entrar ali, vai fazer apenas o que sabe. Não tem problema, ninguém vai fazer o que não sabe. Se nós formos vencidos, os outros foram vencedores, tudo bem, nós vamos fazer o que a gente sabe. O que você tem que ficar preocupado isso é sábado. Terça-feira, eu sei que vai ter uma prova de matemática geral em nossa região. Daí sim, tu pega a primeira questão, não sabe, a segunda não sabe, a terceira, tu olha, te dá aquele frio na barriga, eu dizendo no vestiário. Subiu, eles tudo falando, eles olhando quietinhos. Daí tem que te dar aquele frio, porque tu é obrigado a fazer a prova e não sabe. Aqui tu entra, vai fazer só o que sabe e ninguém é obrigado a entrar. Aí o Duduzinho, nosso ala esquerdo, levantou o dedo. Posso falar um negócio? Eu digo, pode, eu achei que ele ia colaborar. Eu já peguei uma prova que eu não sabia nada. Então é umas coisas muito gostosas que a gente tem juntos. Fica muito bom. A CF já tem outras pessoas se inteirando no projeto, assim. Nós já tiramos um pouquinho o pé. Mas esse ano tivemos uma boa colocação na Copa SESI no São Leopoldo. Não participamos da Copa Fevale, que é um pouco mais caro, nós estávamos sem o ginásio. Claro. Então já tiramos um pouquinho o pé, assim. É até lamentável dizer isso, mas... Claro. Falta apoio. Bom, Heraldo, em Montenegro nós temos aí de vento em popa os campeonatos internos do futebol 7 dos clubes sociais, como o Grêmio Gaúcho, Rio Grandense e Cantegril Clube, né? Os campeonatos estão sempre rolando, até porque os campeonatos ajudam a fazer com que os sócios paguem em dia as suas mensalidades. No CAI tem o Campeonato Municipal de Futebol 7. O Country, por exemplo, tem o seu campeonato interno de futsal? Não tem, ou não? Não tem. Por que isso? Eu vejo dessa cultura, né? 18 quilômetros, 20 quilômetros daqui, acho tão diferente. Sempre digo que Montenegro é a capital gaúcha do futebol 7. Eu acho também. Capital gaúcha 7. Até brinco sempre, que não só em quantidade, até em qualidade também jogam muito aqui. Futebol de campo Montenegro, eu acredito, converso muito com o Pedrinho aqui do Renner, que o futebol de campo está perdendo esse espaço porque quer. Eu acho que chegar no Cantegril, no Grêmio Gaúcho, pegar 3, 4 turmas do Cantegril e faz o primeiro e o segundo do Renner. Outras 3, 4 turmas do Cantegril, faz o primeiro, do Cantegril do Grêmio, faz o primeiro e o segundo do América, do Municipal, do Atanac, enfim, né? Do América, jogando assim. E São Sebastião do Caí não tem essa tradição, não tem campo de country, mais 1 ou 2 campos de 7. Eu não vou dizer que no Caí não tem 3 campos de 7 iluminados. Então é tão do lado um da outra e não tem. Claro, não tem, digo mais uma historinha, né, do Gerson Miller. Eu trabalhei no Rio Grandense ali uma época, fazendo o esporte lá dentro, e eu disse pro Gerson Miller, não dá para fazer campeonato, Gerson, nós não temos sócio. Daí ele disse, nós não temos sócio porque não tem campeonato, ou não tem campeonato porque não tem sócio? Vamos fazer que talvez venha alguém. Então, daqui a pouco vai dizer, né, o country não faz porque não tem sócio, mas será que não tem? Não tem porque não faz? Não sei se dá para fazer ou não. Mas é tão pertinho uma cidade da outra e é uma cultura totalmente diferente. Sábado à tarde, Montenegro é morto com o futebol 7. Morto a cidade que Cantegril, o Grêmio... Tá tudo lotado, né? São Sebastião do Caí é os veteranos, sábado à tarde, assim, não tem. Sim. O próprio Guarani tem 2, 3 jogos por sábado. Ah, né? Nós temos 13 equipes de futebol campo veterano e sábado à tarde. 13? 13. 13 equipes. Legal. Bom, muito se fala também, Heraldo, sobre, tu conhece bastante isso, né? Sobre o futebol de São Sebastião do Caí, o futebol de Montenegro. Se fosse montar uma seleção de toda a história de Montenegro, uma seleção de toda a história de São Sebastião do Caí, qual das duas seleções sairia vencedora? Qual a melhor seleção que sairia? Eu costumo dizer, né? Eu saí de Montenegro. Não moro mais aqui, mas Montenegro não saiu de mim, André. Com certeza. Eu sou montenegrino, eu acompanho tudo aqui. Eu digo lá no Caí, eles dizem sempre que Montenegro nunca ganhou do Caí, eu não vejo isso. Eu vi uma vez do Bola Mar que o Caí ganhou. São Sebastião do Caí aparece mais um pouco assim porque é menor. Eu acho que se fizer uma seleção montenegrina, seleção caiense, não só no futebol, acho que futebol 7, vôlei, basquete, os esportes, tudo, eu acho que Montenegro
ainda supera e não tem. E se eu disser que eu não estiver trabalhando, estiver só olhando, eu vou torcer para o Montenegro. Eu sou daqui, eu adoro as pessoas daqui. Eu gosto de Montenegro mesmo. Claro. Então tu acha que o potencial, até por número de jogadores, Montenegro tem mais? Acho que não só por número, acho que Montenegro, nós temos aqui escolinhas de futebol aí, escolinhas que chove aqui toda hora. Lá, claro, é menor a cidade, mas eu vejo o Montenegro com maior potencial mesmo, vejo com maior. Tá certo. Para encerrar, Heraldo, Seleção Brasileira, Copa do Mundo, 7-1, né? 7-1. 7-1. Qual é que foi a tua decepção? Ficaste muito triste? Chegaste a chorar ou já esperava aquilo? Tu sabe que Copa do Mundo, sempre, a gente fica lembrando, desde 82 eu lembro do meu pai. Quando o Brasil perdeu para a Itália, aqueles gols do Paulo Rossi, o meu pai era muito assim, muito real no futebol, né? Tanto que nunca me elogiou, nem o Haroldo, assim, ele achava. É mesmo? Nunca elogiou. O pai era muito direto, assim. E quando terminou o jogo, o Brasil perdeu para a Itália, ele começou a chorar. Daí perguntamos até por quê, o que houve? Eles não, eu tenho certeza que é a minha última Copa do Mundo. Ele marcou aquilo, 82, 83, o pai faleceu, sabia? O pai tinha uma pressão elevadíssima, muito elevada, muito alta mesmo. E daí voltando, Copa do Mundo sempre me lembro assim, e eu digo, e esse jogo contra a Alemanha, eu comentei com a minha esposa. Digo, eu vou olhar lá no anexo da nossa casa o jogo, que nós estávamos cheios de... botava os fardamentos, né? Eu vou olhar lá no anexo, tomar minha cervejinha lá quietinho, porque nós não passamos hoje. Ah, mas por quê? Eu digo, porque cada cabeça é um treinador, né? O brasileiro, cada cabeça é um treinador. Exatamente. Mas eu dizia o seguinte, uma seleção brasileira jogar uma Copa do Mundo com um volante, um marcador e o resto tudo, só o Luiz Gustavo, aquele do meio pra frente, só um auê, não tinha como, né? Então nós fomos se arrastando na classificatória já, depois contra o Chile, se não me engano, ganhamos ali o jogo dos pênaltis, né? Então, pra mim não foi isso, claro que 7-1 foi, mas o Brasil não ter passado não foi surpresa. Eu fiquei bastante sentido, sim. Foi uma surpresa também pra ti a qualidade dessa Copa, né? Os jogos tão disputados, os jogos bonitos. Eu até acho que foi porque a gente não acompanhou as nossas eliminatórias aqui, né? O Brasil já estava classificado, mas a Colômbia, Argentina sempre Argentina, a Colômbia, o Chile, o Equador, e esse jogo contra nós eu achei assim, surpreendente. Surpreenderam, né? Surpreendeu. Eu até torci, sou brasileiro, e eu não sou aquele brasileiro que torce para a Alemanha, acho que quem quer torcer para a Alemanha vai para lá. Eu sou brasileiro, torço para cá. Minha segunda seleção esse ano foi a Bélgica. A Bélgica, um time bastante, é que eu assisti as eliminatórias lá, e jogar na Copa do Mundo menos que nas eliminatórias, mas também o adversário é mais complicado. Holanda teve o melhor futebol da Copa? Alemanha. Eu sempre digo que o melhor é quem ganha, né? Ganha, claro. Eu não gosto daquele termo que nós usamos ainda, goleiro menos vazado. Tu jogou um torneio inteiro, tu não tomou nenhum gol. Tu chega em casa com a medalha de goleiro menos vazado, mas tu nem foi vazado, como é que tu é menos? Tu é o melhor goleiro. Então o melhor é quem ganha. Acho que a Alemanha é melhor. Tá certo. Bom, conversamos com o Heraldo Barreto aqui, foi um prazer te receber aqui, Heraldo. Muito obrigado pela presença, cara. Pode ter certeza, prazer todo meu, pode ter certeza disso. E vai para a posteridade essa nossa entrevista, né? Ficará guardado lá comigo, guardadinha mesmo, de coração. Maravilha. Fiquem agora com a nossa programação aqui da JPTV. A gente volta a qualquer momento com mais uma entrevista na beira do rio.